Olá, voltamos a falar do Shelly 2.5. Nesse vídeo nós vamos ver a conexão dele com motores e ver como é que isso é feito. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, gostaria de te lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar um link para a compra desse dispositivo, caso te interesse. É um link que vai te levar para a loja oficial da Shelly lá no AliExpress. Então também nessa loja você vai encontrar os outros dispositivos Shelly que nós temos mostrado aqui em diversos vídeos. Gostaria de te lembrar também para deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para nós, e também deixa aí seus comentários, deixa as suas dúvidas, deixa a sua opinião, que a gente sempre responde. E muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, não custa nada para você, mas nos ajuda muito. Muito bem, nós temos então o Shelly ligado aqui, nós já fizemos essa conexão que está aqui. Nós mostramos os detalhes dela em outro vídeo. Então, se você não viu o vídeo onde nós fazemos a configuração básica, mostramos como é feito o pareamento e como funciona o Shelly 2.5, dá uma olhadinha, estou deixando o card aí para você dar uma olhada nesse vídeo. Aqui a gente vai falar agora da conexão dele com motores. Vejam, ele está conectado aqui com dois canais, então eu consigo aqui, por esses interruptores ou pelo aplicativo, ter o controle desses canais aqui diretamente, né? Tem várias configurações, nós exploramos esses detalhes no outro vídeo que nós mostramos a configuração básica dele. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mostrar como conectar esse dispositivo em um motor. O fato dele ser dual, né, ele ter dois canais, então se nós olharmos aqui, né, ele tem a saída para duas lâmpadas aqui, então essas duas lâmpadas estão conectadas, uma na saída 1, que é O1, output 1, e a outra na O2, que é output 2, ele permite que a gente possa ligar em cada uma dessas saídas um sentido de rotação de um motor. Então imagine um motor, por exemplo, de uma persiana, de uma cortina, eu vou ligar o fio desse motor que dá contato, por exemplo, para ele girar num sentido, vamos dizer, subir a cortina, e o outro fio que faz ele girar no outro sentido, que vai baixar essa cortina, essa persiana, em um desses dois canais. É assim que ele vai funcionar. Então, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou soltar essas lâmpadas e eu vou ligar um motorzinho de teste aqui, que é um motorzinho que a gente já usou em outros vídeos, né? Nós vamos fazer os testes aqui com ele. Então, esse motorzinho aqui, na verdade, ele é um motor 127 volts, da Zion Motores, né? Ele é um motor que gira nos dois sentidos, ele é bidirecional e tem aqui 12 RPM, ou seja, 12 rotações por minuto, né? Ele tem três conexões, como é de se esperar de um motor bidirecional. Uma é a comum, onde nós vamos ligar o neutro, então o neutro vai ser ligado aqui. E outras duas conexões, uma para o sentido para cada lado. Esse papelzinho aqui, essa bandeirinha, é só para a gente saber para que lado ele está girando, conseguir enxergar de uma forma mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar um desses conectores aqui na saída número 1, no canal número 1, e o outro conector no canal número 2. Quando eu acionar o canal número 1, o motor vai girar num sentido. Quando eu acionar o canal número 2, o motor vai girar no outro sentido. Aí eu posso ir lá no Shelly e trocar o nome dele, por exemplo, descer, subir, e aí eu consigo abrir ou fechar a persiana, eu dou o nome que eu quiser, e aí fica fácil para eu entender. Ah, conectei aqui, está girando no sentido errado, estou apertando o botão de subir, está descendo, estou apertando o botão de descer, está subindo. É só inverter essa conexão, né? Só inverter que você vai colocar um lado, trocar os lados aqui. Vamos fazer então essas conexões. Então é um dispositivo, um conector aqui do motor, um dos fios aqui de rotação dele na saída 1 e o outro na saída 2. Então tá aí, um deles é azul, o outro é verde, né? Que indica aqui os dois cabos de rotação. E o outro, como eu falei, ele vai ao neutro, né? O neutro já está aqui, é só conectar, que é o comum dessa história toda, né? Minha conexão do motor feita, né? Vejo então que eu estou alimentando ele aqui com 127, ele vai sair 127 volts para o motor. Se eu estiver alimentando com 220, vou precisar de um motor 220. Vamos lá, vamos testar então. Ligo esse interruptor, o motor gira nesse sentido, né? Aqui no sentido anti-horário. Vou desligar e ligar o outro. Gira no outro sentido. O ideal aqui é que eu coloque botões de pulso, né? Então eu consigo apertar
durante um certo período e tiro o dedo, ele solta, aí eu aperto o outro para o outro sentido, tiro o dedo, né? Ele para de funcionar. Então o ideal para isso, eu estou usando esses interruptores normais aqui, mas o ideal é usar os motores de pulso para fazer isso. Então veja que interessante, ele consegue gerenciar esse motor, né? E pelo aplicativo, como fica isso? É da mesma forma que nós vimos com iluminação, né? Liga um lado, gira para um lado, para esse um lado, giro para o outro lado. Bem, vejam que esse teste eu fiz no modo de operação que a gente usa para iluminação, mas ele tem aqui um modo de operação para cortinas, né? Então agora ele tem, vejam que mudou aqui, né? Agora eu tenho um botão de subida, olha que legal, e um botão de descida, e tem um botão de pausa. Veja então como muda o comportamento dele, né? Então o ideal para utilizar com motores de cortina é eu colocar, vou voltar aqui, né? Eu vou em Settings e vou no modo de operação, esse Operation Mode, e coloco o Roller Shooter, que é cortina. O relé é aquele modo que nós vimos que ele tem dois relés e ele liga um ou outro, isso é ideal para iluminação. Então voltando aqui na página inicial, nós vemos que agora ele aparece um só, não aparece mais como se fossem dois dispositivos diferentes. Aparece um botão de subida e um botão de descida. E vejam que eu não consigo ligar os dois ao mesmo tempo, porque um risco que eu tenho deixando no modo anterior, o modo de iluminação, é ligar os dois ao mesmo tempo e eu vou acabar queimando esse motor, né? Porque ele vai receber sinal nas duas bobinas aí, não vai dar certo. Ele é feito para receber uma por vez, né? Então vejam isso como é interessante esse modo de operação. Agora, aquilo que eu falei, né? Se eu apertar o botão de subir, a cortina estiver descendo. E se eu apertar o botão de descer, a cortina estiver subindo. É só inverter esse verdinho que eu liguei aqui, inverter as duas saídas, que eu inverto esse movimento, né? A gente não tem como saber, o motor não tem nenhuma identificação aqui de qual desses conectores indica uma rotação certa. E na hora de você ligar lá no seu motor de cortina, provavelmente você não vai ter essa indicação, né? Então você vai ligar aleatoriamente, testa, tá ao contrário, aí eu inverto esses dois fios do motor e eles vão então ficar na posição correta. E ele tem algumas outras opções no modo motor, né? Então, por exemplo, posições favoritas, né? Então eu posso, por exemplo, chamar aqui posição 1, né? Então eu vou acionar ele manualmente, eu vou colocar, por exemplo, aqui 50. Eu vou ter que calibrar, claro, né? Aí posição 2, então eu posso programar posições, por exemplo, a cortina meio fechada, né? Ou mais para aberto, ou menos para aberto. E eu vou salvar então isso aqui nessas opções. Eu tenho 4 opções aqui. Muito legal, né? Então eu posso ter essas posições de uma persiana. Aqui, como a gente está com esse motor, não tem como a gente programar isso, né? Bom, e os interruptores como ficam, né? Como eu disse, o ideal é se utilizar interruptores de pulso, né? Então eu vou ter um interruptor para cada lado. Então imagine que isso é um interruptor de pulso. Vou simular aqui. Cliquei uma vez, ele está girando, vamos imaginar que esse é o lado de subida, né? Girando para subir. E aí eu quero parar, pressiono o botão, qualquer botão na verdade, uma vez, né? Pro outro lado, pressiono outro botão, aí pressiono o botão e ele para. Então, um botão, imagine que seja um botão de pulso, né? Vai num sentido. Se eu quiser que ela mude sentido, né? Pressiono outro botão, ela dá uma pausa e move para outro sentido e para parar no mesmo sentido. Muito bacana, né? Bem, então é isso que a gente queria mostrar nesse vídeo, né? O modo dele trabalhar com motores. Eu posso tanto então, como a gente viu no início, utilizar o mesmo modo de relé. Então eu vou trabalhar com o motor, um controle para cada lado, vou trabalhar da mesma forma que eu trabalho com iluminação, ou mudar para esse modo motor, né? Modo de operação que é motor, e ele muda totalmente aqui a forma de você operar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar o seu like, deixar seus comentários, deixar sua opinião, a gente sempre responde. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda muito. Muito obrigado e até um próximo vídeo.